Tudo bem, pessoal? Nós aqui de novo. Olha a situação, gente. Eu apareço cada vez mais descabelada, mas tem uma explicação. O Ju tá aqui. A gente veio fazer os reparos da casa aqui em Itapetininga pra entregar. Gente, e eu vou contar pra vocês uma coisa. Só BO. Depois eu vou sentar e explicar direitinho os pormenores das desvantagens de alugar com uma imobiliária específica aqui da cidade. Porque, gente, nada passa na vistoria dos caras. A casa nós entregamos de maneira, assim, praticamente intacta. Eu vou deixar um videozinho aqui pra vocês, mais ou menos mostrando as coisas que eles querem que repare. Assim, é coisa muito boba. E a gente já gastou mais de R$2.000 só pra conseguir reparar umas coisinhas bobas. Então, assim, se você tá passando por alguma situação dessa com a tua imobiliária, que tá pegando no teu pé, a gente depois vai sentar, né, vida, e falar sobre... como é o nome a lei do inquilinato, porque se as coisas não andarem muito bem, infelizmente, talvez a gente precise até entrar com uma ação contra essa imobiliária. Mas deixa de conversa por enquanto, que eu vou mostrar pra vocês o perrengue que a gente tá passando. Tô aqui na Casa Cia pra comprar umas coisinhas pra pintar janela. As coisas de medida, copo medida deve ser por aqui, né? Tá procurando uns copinhos medidos. Aqui, achei. Vou precisar de alguns desses daqui, já mostro pra vocês. Óbvio que nesse caso eles até teriam um pouco de razão. Tá vendo que ficou, o rapaz deixou um pouco de marca de rolo? Aqui eu até dou um pouco de razão. Porém que lá em cima, ó, ele acabou deixando os recortes. Só que não tava assim, tá? Tava com uma cor um pouco mais clara, um tom de areia. A gente acabou não conseguiu encontrar e colocou esse que é um camurça, que é um tomzinho um pouquinho mais escuro. Essa parede aqui também, ó, olhando de frente, ela acabou ficando bem marcada, mas ela tava ruim desde que a gente se mudou aqui. Era uma pintura feinha, saca? Por conta de passarinho aqui em cima, acaba tendo muito ninho de passarinhos. Os passarinhos fazem muito ninho. Essa daqui a gente acabou estragando ali um pouquinho por causa da churrasqueira que tava aqui na frente, mas ali em cima também ele não fez os recortezinhos, então acaba que não vai passar como é que fala? Essa pintura. Aqui dentro ficou perfeito, porque fomos nós mesmos quem fizemos, eu e o Júnior. Mas ela não tava muito diferente do que tá agora. Ela tava só um pouquinho assim, aquelas manchinhas do dia a dia, sujeirinha, poeirinha. Essa parede mesmo, eu vou colocar o antes e depois do vídeo, pra vocês verem que ela tava pouca coisa diferente. Ela só tinha umas sujeirinhas ali de poeira, porque a gente não tem criança, né? Acaba que não deteriora a pintura, somente com o dia a dia, né? E a gente acaba sendo mais cuidadoso mesmo. A casa já tá toda pintada. E agora a gente vai ter que pintar um pouco das janelas do lado de fora, porque nós colocamos aquela tela anti-mosquito e ela arrancou um pouco da pintura esmalte, que é da ferragem da porta. Então esses reparos nós vamos fazer. Ó, olhando aqui. Ai. Mas vamos falar de coisa boa, vamos comer um pouquinho. A gente trouxe um pouquinho de lanche, porque a gente já não aguenta mais ficar na correria de comida. Nós vamos comer aqui, tomar uma aguinha de coco, um suco, um refrigerante, né, Ju? Sim. E começar de fato a pintura dessa casa na área externa. Compramos essa pistola, ó, dessa marca T-Saper. Já fizemos aqui a diluição e a mistura da tinta. Estamos usando tinta esmalte sintético, né, base solvente. O Júnior já tá arrumando lá a extensão e a gente vai pintar lá fora. É a primeira vez que a gente usa uma pistola de tinta. Vamos ver se vai dar certo, né? Torçam pela gente. Estamos aqui na luta. Acabei de usar Não deu pra gravar, gente, porque eu não trouxe o tripé. Mas na próxima que eu for pintar, eu vou ver se eu consigo gravar um pouquinho. Pintamos essa janela aqui, ó, no airbrush. Ficou bem boa até, eu achei. No começo deu um pouquinho de trabalho. Gente, olha a situação que eu tô. E aqui o Ju tá ali, ó, fazendo os recortes pra gente terminar de pintar. E olha só o tamanho desse quintal, gente. Esse quintal tá terrível de bagunçado. Mas bora lá, vai dar certo da gente terminar tudo ainda hoje, no máximo amanhã. É serviço, viu? Tô aqui, ó, fitando toda a janela pra poder pintar. Josi, mas vocês deterioraram a janela? Não, isso é coisa do dia a dia. Aonde arrancou um pouquinho aqui, tá vendo? Bem pouquinho, não esse inteiro, mas tinha arrancado um pouquinho aqui, um pouquinho ali por conta da tela de proteção. E aí eles fizeram a gente pintar absolutamente todas as janelas. Não adiantava só reparar um pedacinho, até porque a gente não ia acertar a cor da tinta. Pois é, gente.
Oi, gente, são 6h40 e ainda estamos por aqui. Nós chegamos aqui por volta de umas 8h30 da manhã. Não paramos. Lá fora ficou bem bonito, amanhã eu mostro pra vocês. Ficou bem legal. Pintamos as 2 janelas que nós tínhamos, né, colado a tela e tinha estragado. As outras 2 janelas estão em condições perfeitas de uso, né? A pintura não tá deteriorada. O Ju tá ali fora pintando. E eu sentei aqui um pouquinho para tomar um remedinho para dor nas costas. Pois é, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão sobre imobiliária, já não é a primeira vez que a gente passa perrengue com a mesma imobiliária daqui de Itapetininga. Uma imobiliária super conhecida, a maior imobiliária daqui de Itapetininga. E nossa, a terceira casa, acho que de todas essa é a pior, porque eles exigiram pintura premium de uma casa de bairro periférico. Óbvio que nós pegamos a casa com a pintura ok, mas não tava tão imperfeito, tipo, os acabamentos não tava tanto quanto nós estamos deixando. Por exemplo, os rodapés estavam escorridos, né? Quando a gente chegou aqui tinha bastante manchinha no rodapé. E dessa vez a gente pintou e tal, eu fiz os recortes aqui, ó, com a espátula, ó, olha como tá retinho, super retinho. Por quê? Porque eu vim com espátula raspando tudo, inclusive tinta antiga. Essa janela, ó, eles queriam que pintasse. Gente, a janela tá perfeita. Perfeita. Nós deterioramos um pouquinho a pintura, assim, ó, na beiradinha, assim, do lado de fora. Então nós vamos restaurá-la do lado de fora. Mas por eles querem que pinta dentro e fora. E é uma imobiliária bem difícil de se trabalhar, sabe? Eles colocam umas cláusulas bem leoninas nos contratos. E não tem muito o que você fazer, porque as casas que a maioria das casas daqui da cidade são eles que possuem. E aí, tipo, você fica meio que refém de aceitar o contrato, mesmo tendo cláusulas que lá na frente vão apenas beneficiar a imobiliária, não é nem o dono. Porque o dono provavelmente não tá nem sabendo dessa situação toda. Eles deixam na mão da imobiliária justamente para não terem dor de cabeça, e está correto. Só que a imobiliária, ela começa a te forçar a pagar o serviço de pintura deles, que é assim, é absurdo. O vizinho aqui do lado conhecia o antigo inquilino dessa casa que nós morávamos, e ele falou que a pintura com a imobiliária ficou em torno de R$8.000 aqui desta mesma casa, que o outro inquilino, acredito que não tinha tempo de vir fazer, não tinha condição, e teve que desembolsar R$8.000 para pagar a pintura dessa casa. E assim, gente, eu vou mostrar pra vocês, eu vou deixar, se vocês quiserem, como é que fala? A parte de baixo, assim, da parede, do lado de fora, tá toda infiltrada, e o reboco tá saindo, e é um reboco de areia. E até isso a gente teve que restaurar, coisa que não é obrigação nossa. Se você estiver tendo esse problema, gente, entre em contato com o advogado, porque não é tua obrigação, porque isso é um problema estrutural, é um vício estrutural da casa. Porque você entende que reboco não é, a não ser que você, óbvio, tenha furado a parede, que você tenha, né, machucado ali a estrutura do reboco, aí você tem que sim restaurar. Mas não foi o nosso caso, foi de chuvas mesmo aqui. Teve um período que choveu bastante aqui em Itapê, e as chuvas acabaram infiltrando um pouco dessa parte do rodapé, como se fosse o rodapé, sabe, em torno da casa. E esfarelou todo, desfez praticamente ali embaixo das janelas onde nós pintamos hoje o reboco. Então esse é um problema, é um vício que é estrutural, e ele só vai aparecer mediante esse excesso de chuva. Nós não fomos lá e ficamos cutucando a parede, sabe, com o intuito de deteriorar. Graças a Deus a gente não é esse tipo de gente. Todas as vezes que a gente entra numa casa, a gente procura deixar ela do mesmo jeitinho que a gente entrou, ou melhor. Então é complicado, a gente fica um pouco entristecido, porque as pessoas se valem do dinheiro, do poder em algumas situações para tentar te extorquir ou te mexer pelo menos com o seu psicológico, sabe? E nós já gastamos tudo que a gente tinha para gastar. Nós estamos sem trabalhar, já tem quase 40 dias, né, Ju? Quase 40 dias nessa correria para pintar essa casa e para pintar e entregar, né? E a gente já gastou tudo que a gente podia. Em torno aí de, se a gente somar tudo, deve estar beirando aí os seus R$2.000
entre idas e vindas aqui para a cidade, a gente tem que comer material que foi muito material mesmo, e não foram os materiais de primeira linha não, gente, porque só uma tinta souvenir estava em torno de R$600. A gente era inviável, a gente usou pelo menos 3 latas de tinta, 3 ou 4 latas de tintas para pintar a casa inteira, tanto dentro quanto fora. Então assim, de souvenir ia ficar impossível. Desculpa o desabafo, galera, mas às vezes a gente fica chateado e pode ter alguém passando por situações complexas com a imobiliária, assim como a gente tá. Então assim, não se faz de bobo não fica aceitando tudo que a imobiliária te impõe. Procura um advogado, se você não tem dinheiro para pagar o advogado, procura justiça gratuita, mas vai atrás dos seus direitos, porque muitas dessas imobiliárias, elas fazem as coisas para arrancar mais dinheiro do que aquilo que você já tá pagando de aluguel. Essa é a verdade. Aqui, ó, o Ju acabou de pintar aqui. Olha isso que aconteceu na parede. Por quê? Aqui, ó. Ele só foi dar uma demão, a parede estava exatamente assim, ó, sequinha e bonitinha. Aí ele acabou de passar o rolo aqui. Olha isso aqui. Sabe por quê? Porque a imobiliária fica fazendo isso, ó. Pintura em cima de pintura, sem eles virem dar a devida manutenção. Tipo, de raspar a parede inteira, pra eles fazerem uma pintura nova. Ou o proprietário fazer uma pintura nova. Aí, ó. Aí se acontece qualquer porcaria, eles vão falar que a gente que pintou errado. Entendeu? Mas não, é a qualidade, infelizmente, da estrutura da casa, estrutura de pintura, estrutura de reboco, estrutura da casa mesmo, do imóvel em si, que não favorece para que a gente dê as devidas manutenções. Bom dia, meus amores. Segundo dia que a gente não conseguiu terminar tudo ontem. Tô no mercado esperando o Ju, que foi buscar alguma coisinha pra gente comer. Hoje é quarta-feira. A gente tem que finalizar essa casa hoje, porque na quinta-feira amanhã já tem a entrega, né, da vistoria, e na sexta eu tenho um médico em São Paulo. Então assim, o que terminou, terminou. O que não terminou, não terminou. E eu vou mostrar pra vocês todo o resultado da casa. Gente, eu não consegui mostrar a pintura, eu acho, porque muito corrido, muito serviço, muita coisinha, sabe? Aí tem que pintar e demora, aí tem que esperar secar e pintar outra cor de novo, e detalhezinhos. Tudo isso pra passar na vistoria de algo que já tava bom, sabe? É complicado, é difícil de lidar com essas imobiliárias. Mas bola pra frente, né? Se tem vlog mais incompleto que esse, eu desconheço. O Ju tá aqui tentando terminar a última parede. Ela fica bem manchada assim quando pinta, ó. Já essa segunda demão. Mas depois ela fica bem uniforme. E essa parede aqui tá terminando. E aí acho que acabou, né, Ju? Aí só falta a limpeza daqui da frente, que lá dentro já tá tudo meio que limpinho, lavado. Alguns retoques do branquinho. E uns retoques do branquinho no teto ali na sala. Pouca coisa, porque o bege que tem ali era um pouquinho mais escuro e pegaram... O pintor anterior pegou naqueles cantinhos, sabe? Moldurinha, na moldura do teto. E deu uma diferencinha lá. E a gente vai cobrir, embora não foi a gente que fez, mas a gente vai cobrir porque eles vão querer encher o saco e falar que foi a gente que não pintou direito. Mas é isso, gente. Que luta, viu? O Ju segue aqui, tadinho. Ainda tá exausto. Chega a tá moreno, bronzeado, de tanto sol que pegou ontem. Vocês. A casa do imobiliária... Crime não compensa. Não. Isso aqui é mais fácil de achar, às vezes. Pela imobiliária, né? Imobiliária do que particular, mas no final das contas, não vale a pena não. Não, né? Pelo menos essa daqui não valeu nada, né, Ju? Não, nenhuma, na verdade, no final nenhuma. Acho que a dica que mais fica nisso é, tipo, se for pegar casa pela imobiliária, pega com os acabamentos que deem menor manutenção. Por exemplo, porta de alumínio, de vidro, sabe? Aquela veneziana que corre de vidro, que tenha pouco vidro, que não tenha muito vidro, que não tenha vidros recortados, essas coisas assim. Porque, nossa, dá uma dor de cabeça do caramba, viu? E finalmente, depois de tanta dor de cabeça, enfim, conseguimos fazer a entrega da casa. Deu tudo certo, o vistoriador veio, olhou, acabou aceitando todos os acabamentos da maneira como nós entregamos. Mas, gente, uma dor de cabeça que eu sinceramente acho que não vale muito a pena. Mas se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixa aqui abaixo que a gente vai esclarecendo as dúvidas de vocês depois. Muito obrigada por assistir, um beijo, até o próximo vídeo e tchau!